Atenção, tripulação! Sejam muito bem-vindos ao canal Drua. Eu estou aqui de novo para falar sobre Ayurveda de uma forma muito especial, de uma forma muito diferente. A gente vai estudar hoje sobre o Chyavanprash. Chyavanprash, para quem não conhece, é a famosa geleia medicinal do Ayurveda. O ingrediente principal desse Chyavanprash, dessa geleia, é uma fruta chamada Amla, que é a Emblica officinalis. Então, a gente vai analisar um produto que está sendo vendido no Brasil com o nome de Chyavanprash brasileiro. E aí depois a gente vai mostrar quais são os ingredientes, como é que é feito o Chyavanprash lá na Índia. E aí vocês vão me dizer aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse produto que está sendo vendido com o nome de Chyavanprash brasileiro. Vocês acham que ele merece esse nome? Vocês acham que é parecido, que é válido? A opinião eu vou deixar para vocês no final aqui nos comentários. Então assista o vídeo até o final, tá imperdível essa aula de hoje. Então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então eu vou cobrir aqui a marca para que vocês, né, não faz sentido, não quero divulgar a marca, até porque eu não recomendo, não estou fazendo propaganda nenhuma também para nenhum tipo de produto, a gente só está aqui para estudar, né? A finalidade desse vídeo de hoje é meramente educativa. Então, aqui está o Chyavanprash do Brasil Ayurveda, um tônico da força física e mental, vendido pela bagatela de R$ 90. Então, vamos analisar aqui a descrição do produto. Então, pela descrição, ficou meio obscuro saber o que é de verdade isso aqui, uma massa, né, ele fala que é uma massa de ingredientes, então vamos lá, ele fala aqui que ele é um substituto para o Chyavanprash. Ele repõe ódias, o vigor e a imunidade e potencializar. Então, eu vim aqui para falar de Chyavanprash, mas a gente vai ter que acabar falando um pouquinho de português. Então, ele fala assim: nosso substituto para o Chyavanprash repõe ódias, gera vigor e imunidade e potencializar o Agni. Então, aqui o certo seria botar aqui depois do vigor uma vírgula. Então, e continuando a frase, ó, repõe ódias, gera vigor, imunidade e potencializa o Agni. Esse seria o português brasileiro, né? Já que a gente está falando de Chyavanprash brasileiro, esse seria o português brasileiro. Beleza. Então, ele fala que traz riqueza dos compostos densos e energizantes dos tecidos, utilizando de ingredientes doces e picantes para gerar esse grande enriquecedor dos tecidos. Então, vamos ver os ingredientes. Aqui a gente tem tâmaras, sementes de girassol, castanha do Pará, mel cru, gergelim, chia, coco ralado, pólen desidratado, cacau nibs, açúcar mascavo, sal do Himalaia, guaraná em pó, catuaba, ginseng e marapuama. Onde é que está o ingrediente picante que ele falou aqui para enriquecer os tecidos? Não estou vendo nada muito picante, não tem nenhuma pimenta preta, não tem pípale, não tem nada disso, né? E assim, como é que será que é isso aqui? Eu não comprei o produto, né? Eu estou só analisando aqui pela descrição que está aqui no site. Então, ah, pelo que está escrito, tâmara, semente de girassol, castanha do Pará, o que está aparecendo é uma trufinha com especiarias, com plantas medicinais, né? Então, isso aqui está parecendo uma medicine ball, né? Uma trufinha, um docinho que misturou umas especiarias, né? Um docinho medicinal, se é que a gente pode falar assim. Né? E como é que será que foi feito, né? Não fala muito aqui no site como é que foi feito. Ele pegou, misturou a tâmara, bateu ali com esses ingredientes em pó aqui, o sal do Himalaia, guaraná, ginseng, meteu um pó ali, bateu e fez. Como é que é isso aqui? Além disso, não tem nenhum óleo de coco, nem ghee, nem óleo de gergelim, nenhum tipo de óleo. Não dá para saber aqui se essas especiarias, se essas plantas medicinais foram extraídas no decocto, né? Se foi feito um decocto. O que é um decocto? Decocto é quando você pega uma parte dessas plantas medicinais trituradas grosseiramente, e aí você pega 16 partes de água
ferve essas especiarias ali até reduzir para um quarto ou um oitavo, e aí você coa, né, e tira o decocto. Esse decocto que é usado depois. A gente vai explicar daqui a pouquinho como é que é feito o Chevaprat passo a passo. Tá? Então, assim, esse aqui é o produto que está sendo vendido a R$ 90. R$ 90 acho que a gente consegue comprar uma caixa daquelas de 1 quilo de Tâmara Medjool, né? Dá para você comprar essas sementes todas, um pouquinho desse pó aqui e ter tâmara para o ano inteiro. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, diz que é indicado para todos os doshas, na forma de Rasayana, rejuvenescedor, tá? E a posologia aqui fala que é uma colher de chá e de sobremesa. Uma colher de chá e de sobremesa? Então, aqui, novamente, o português. Se a gente for seguir ao pé da letra aqui o português, né? O português do Brasil, aqui a gente vai entender que é uma colher de sobremesa mais uma colher de chá, tá? Pela manhã, misturado com café da manhã, de preferência batido com frutas. Tudo bem, é a posologia que ele está indicando aqui. Ele ou ela, né? Não sei, o site. Então, ele diz que tem o rasa, sabor doce, levemente amargo e picante. Eu acho difícil ter muito picante aí, né? O mel para o Ayurveda tem um pouco de adstringente. O que mais? O predominante, é claro, que aqui é o doce, né? O doce, com certeza. O pólen tem um pouquinho de astringente, cacau é amargo, o que mais? Açúcar mascavo salgado, então tem o sal aqui. Então, teria que ter o levemente salgado aqui, mas talvez não predomina tanto o sal na boca. Não estou vendo muito picante aqui, mas tudo bem. Então, Víria, temperatura, né? Então, o Víria, tradução meio estranha, falar de Víria como temperatura. Víria é a potência, Víria é a intenção da erva. Quando a gente fala Víria quente ou frio, ou Víria Ushna ou Shita, seria o Víria Ushna, por exemplo, seria aquele Víria com a intenção de reduzir tecido, ou seja, que ajuda para emagrecer, para acelerar o metabolismo, né? Então está contraditório aqui também a descrição, né? O certo aqui, né? E se você for analisar esse conjunto de ingredientes, tâmara, castanha do Pará, mel, né? O conjunto aqui está um alimento doce, né? Madura rasa, né? O sabor doce. É guro porque é pesado para digestão, né? Vai ter que ter um trabalho digestivo, né? Por ser um alimento bem doce. E a tendência é engordar, né? A tendência é ser aqui o vira frio. Não sei por que vira quente. Talvez por conta de algumas plantas medicinais aqui, talvez a catuaba tenha, mas a catuaba não está descrita também no Ayurveda. A catuaba é uma planta brasileira, né? Ginseng, é uma planta da China, asiática. Né? De qualquer forma, é estranho para mim ver esse produto descrito como vira quente, né? Pareceria mais um vira frio, né? Por ser tônico, nutritivo, é um produto que ganha tecido, né? Indicado para repor ódias, né? Os tecidos, né? Ódias, para quem não sabe, é a sublimação, né? É a essência dos 7 tecidos. Então, depois de formar os 7 tecidos, raça, que é o primeiro tecido, plasma, né? O segundo tecido, racta, que é o tecido sanguíneo. O terceiro, mamsa, tecido muscular. O quarto, meda, tecido gorduroso. O quinto, asti, tecido ósseo. O sexto, madhya, medula óssea, medula espinhal. E o sétimo, shukra, que é o último tecido, o tecido reprodutor. A sublimação desses 7 tecidos geraria ódias, né? Então, você formar bem esses 7 tecidos, você forma ódias. Quem estuda Ayurveda sabe, né, que o principal ali dosha envolvido, né, o principal dosha seria Kapha, né, e Vata e Pitta. Vata estaria predominando no tecido ósseo, no asti, e Pitta no tecido sanguíneo. Então, se é Kapha que está predominando na maioria dos tecidos, né, então é um produto que tenderia a aumentar um pouquinho mais o Kapha, né? Porque é bem doce, apesar de ter o mel, né? Apesar, né, dessas outras plantas, né, com a propriedade de acelerar um pouquinho o metabolismo, né? Igual a catuaba, o ginseng.
a tendência aqui é gerar um pouquinho mais de tecido, é ser mais anabólico, né? Então, pensaria no Vira Frio, a Vipac que aí sim, Vipac é doce, né? O efeito pós-digestivo seria o efeito pós-digestivo doce, né? Por uma que seria esperado um Dravia, né? Uma substância com sabor doce, né? É esperado que o Vipac, que é o efeito pós-digestivo, seja doce também, né? Ou seja, é um produto para construir tecido. Tá, então vai nutrir os dados aqui, correto, sem gerar AMA, aí eu já não posso garantir, principalmente, né? A gente não sabe o estado da pessoa que está ingerindo, né? Então, se a pessoa não está com uma capacidade digestiva boa, dependendo do que ela misturar, esses ingredientes todos aqui, não garanto que não vai gerar AMA, né? Mas, enfim, ele está fazendo essa propaganda aqui. Então, promove a harmonia dos doshas, né? E para sustentar esforço físico e mental. Tá? Então, contraindicações. Ah, bom, aqui, ó, colocou algumas contraindicações. O tônico é estimulante de Rajas Sattva e deve ser consumido só durante o dia. Consumido à noite ou antes de dormir, tende a agitar o sono. É assim, né? Com guaraná em pó, ginseng, a tendência é deixar bem acordado mesmo. Tá? Então, esse aqui é o produto. E agora a gente vai passar para a descrição, né, para a gente falar sobre o Chyavanprash na receita do Ayurveda, né, a forma de preparação do Ayurveda. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um artigo. Esse aqui é o artigo, tá? Eu posso deixar aqui o link na descrição. Né? Ele fez uma padronização, ele fez dois métodos diferentes para preparar o Chyavanprash. Então, ele está querendo nesse artigo aqui, mostrar que tem uma maquininha lá para extrair a polpa da âmla, e a gente vai entender, né, por que precisa extrair a polpa da âmla, como é que é feito essa extração e o processo todo do Chyavanprash. Então, é assim, vocês vão olhar no artigo, né, eu vou conversando aqui com vocês, a gente vai descrevendo e explicando. Então, o Chyavanprash, que é essa geleia medicinal, tem cerca de 45 ingredientes. Então, é colocado ali os galhos, raízes, né? Em alguns casos cascas, né? Raízes e frutos, né? De diversas plantas medicinais, né? Na quantidade de 50 gramas de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, bilva é o marmelos, né? A Eggle marmelos, é uma planta relativamente conhecida, né? Principalmente para quem estuda Ayurveda. O que mais? Que seja conhecida de vocês. O balá, né? Sida cordifólia também, é bastante conhecida. Qual mais? Vamos ver. Que piperlongo é o pípali, também já muito famosa dentro da Ayurveda. Gokshura é o Tribulus terrestris, né? Vai fazer parte aqui dos ingredientes do Chyavanprash. Brahmi também famosa, plantinha Bacopa monnieri, Canthacari. Qual mais? Draksha, que é a uva passa, também vai fazer parte aqui dos ingredientes. Que mais? Aqui, Haritaki, faz parte da trífala, é um dos frutinhos da trífala. Guduchi também é famoso. Zedoária, que é o chati. Musta, que é o Ciperos rotundus, que é o tubérculozinho, a raizinha da tiririca. Punarna, Vabuerava difusa. Ela, que é o cardamomo. Chandana, que é o sândalo. Qual mais? Shatavari, né, que é uma planta aqui no Brasil é conhecida como agulhinha, né, é a raiz também. A ashwagandha também está famosona aí na parte das plantas medicinais. Aqui no Ocidente todo mundo já está conhecendo a ashwagandha. Vidarikanda também é um tubérculo. Amalak, que é a amla, né? Então, até aqui, até Cacanástica, até essa frutinha aqui, né? Estão dando, deixa eu ver aqui, 31, 32, 33 ingredientes, né? Então, 33 plantas medicinais que ele vai pegar aqui, vai triturar essas plantas grosseiramente, não vai chegar a fazer um pó fino. Então, é só triturar grosseiramente essas plantas medicinais. No caso desse estudo, para essa receita aqui, ele pegou 500 frutos de amalak, né? O amalak é uma frutinha, assim, que ela é bem azedinha, e ela tem uma polpa carnuda e fibrosa. E tem uma semente dentro de um envelopezinho, assim, várias sementinhas dentro, assim, parece
como se fosse uma maçãzinha miniatura, e a casquinha que envolve as sementes ali é dura e ela tem umas fibras. Então, vocês vão entender daqui a pouco por que é feito o processo de cozimento dessa forma. Então, o que ele vai fazer? Para a gente preparar o Chyavanprash. A gente vai pegar essas 33 a 34 ervas medicinais, plantas medicinais, vai triturá-las grosseiramente, e aí coloca 12 litros de água, aqui ó, que ele colocou, para fazer o decocto. Né? Então, pegou o pó, 50 gramas de cada uma daquelas ervas medicinais, aquelas plantas medicinais, mais 12 litros de água, ou seja, ele pegou uma panela grande, de 20 litros, colocou 12 litros de água, colocou todos esses ingredientes triturados, e aí, que mais que é feito? A gente pegou esses 500 frutos de âmla, envolveu num paninho de algodão, num lençol, né, amarrou isso, colocou ali preso para ficar na panela, para não abrir, e cozinhou até ficar bem cozido, até ir reduzindo o volume desse decocto, né, até que esse fruto da âmla esteja bem cozidinho, bem macio. Aí depois que ele está cozido, né, depois de várias horas ali cozinhando, você vai tirar essa âmla, né, esse lençol que está com a âmla envolvendo a âmla, vai tirar esse lençol, vai separar as sementes e vai passar em outro pano ou em uma peneira. Aí você vai passar, vai tirar a polpa bem peneirada, bem fininha, assim, vai ficar uma polpa bem lisinha, sem fibra, dessa âmla. Né? Então aqui ele explica aqui, ó, passo a passo. Então vocês podem ver aqui depois no artigo, né, pegou o amalac fresco, né, colocou na quantidade, envolveu os frutos, né, lavou os frutos, tirou corpo estranho, tirou terra, areia, e aí envolveu, né, num pano, né, um pedaço de pano de algodão, né, com duas camadas, né, total de 2 metros, né, então é um pano grande para caber 500 frutos de amla ou amalac, e aí aqueceu lá no fogo, tal. Aí depois ele separou, né? Ele fez no estudo, ele separou em dois tipos de despolpação, né? De duas formas de remover a polpa da amla. Em uma delas, fez da forma tradicional, que você passa numa peneira ou no próprio pano, você pega um pano, estica ele e esfrega ali a polpa de amla até sair por baixo, aquela polpa bem fininha mesmo, bem sem fibra nenhuma, ou uma máquina de extração. Então, o propósito do artigo a gente vê aqui, era provar, né, era ver se essa máquina presta, se essa máquina é boa ou não. E aí testou, né, e separou os dois grupos, né? Depois ele vai analisar o efeito disso, que se a máquina foi boa, se pode ser comparado com a extração manual ou não, né? Claro que a máquina vai ser muito mais rápida, mas não é o propósito da nossa aula hoje. Nossa aula é investigar, é estudar como que é feito como que é feito o Chyavanprash e o passo a passo que é feito até chegar nessa geleia medicinal. Aí, beleza. Então, você fez até agora que a gente viu. A gente fez o decocto, né? Colocou a amla, as frutinhas de amla nesse paninho, né? Depois tirou, depois que está cozido, tirou e aí vai submeter a uma pressão ali, apertar até extrair essa polpa nesse paninho. E aí depois, essa polpa de amla, né, do amalac, você vai misturar com 500 gramas de ghee e 500 gramas de tila. Tila oil é o óleo de gergelim. Então, mistura essa polpa, aquece, vai mexendo ali, faz um refogado de amla. Enquanto isso, em outra panela, você vai pegar o decocto que você fez com aquelas plantas medicinais e vai coar também em um paninho. E aí você coa e deixa ali o líquido sem nenhum galho, sem nenhum fruto, nada. É o líquido bem filtrado, num paninho. Aí, esse líquido filtrado, você adiciona o açúcar. Né? Então, aqui a quantidade de açúcar foi 2,4 kg. Né? Aí vai ferver, vai continuar fervendo esse decocto até fazer um xarope. Né? O xarope é aquela consistência ali de fio. Tem as formas de você testar para ver se a hora que esse xarope vai estar pronto, você vai testar colocando, por exemplo, num copo com água, você vai pegar uma gota desse xarope e vai pingar ali no copo com água. Se ele descer e for até o fundo ali, sem dispersar, sem dissolver na água, é sinal que já está pronto, já está bom. Se ele ainda pingar e dissolver muito, ainda não está pronto. Ainda não evaporou água o suficiente. Então, beleza. Aí fez o xarope, né, com aquele decocto, com açúcar. E aí você depois mistura esses dois. Você mistura a polpa de amla que foi frita no ghee
com óleo de gergelim, mistura com esse xarope, que foi feito com o decocto e o açúcar. Misturou, mexeu bem, mexeu, ficou bem misturadinho. Aí você vai acrescentar os outros ingredientes finais, tá? E aí você desliga o fogo e vai acrescentando esses outros ingredientes aqui de baixo, né? Então, o Vamsa Rochan, que é o maná do bambu, aquela parte de dentro do bambu, é um pozinho branco, mais um pouquinho de pípali, né? Coloca mais cardamomo, mais canela aqui no caso, né? Cardamomo, a folha da canela também batida, e uma outra planta chamada Messoa férrea. Tem no Brasil essa planta chamada pau-ferro de fogo, acho que é esse o nome popular dela, né? Mas a Messoa férrea tem no Brasil. Tá? E fez um pó bem fininho dessas plantas, e aí coando ele, né, numa peneira bem fina também, você pulveriza esse pó sobre a geleia e mistura de novo. Aí a hora que tiver já esfriado bem, aí você coloca o mel. Aí são 288 gramas de mel nessa receita aqui. Tá? Então aqui é uma receita grandona, né, com uma quantidade enorme de ingredientes, todos aqueles tachos grandes também, né, para fazer essa geleia. E aí as pessoas que fazem, né, quem já fez, quem já se aventurou, como eu também já fiz, já me aventurei, né, em fazer um Chyavanprash, fazer essas geleias medicinais do Ayurveda, você fica horas, né, em alguns casos o dia inteiro. Você vai ver vídeos das pessoas fazendo esses procedimentos, né, fazendo essa geleia lá na Índia, começa de manhã e aí você vai ver o final do vídeo e está de noite. Na hora que está colocando esses pozinhos aqui, o mel, já está escuro, já está de noite, né? Então é um processo lento, né, que dá trabalho, né, que envolve um monte de ingredientes aqui, mais de 45 ingredientes, né? Olha o processo todo que deu para fazer. Fez um decocto, né, fritou o ghee com óleo de gergelim, com azeite, depois misturou, aí colocou outro pozinho ali em cima, né, mexeu, tal, e fez. O resultado disso é bem diferente do que se você pegar tâmara e bater com meia dúzia ali de castanha de pará, semente de abóbora e uma pitada ali de ginseng, marapuama, catuaba e guaraná. É diferente, né? Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Alguém de vocês já ouviu falar desse Chyavanprash brasileiro? Né? Comenta aqui para a gente, ver, dá sua opinião sobre isso, o que você achou dessa explicação do Chyavanprash. E agora eu vou compartilhar com vocês também a primeira aqui, olha, observem aqui como é que está. A consistência, vocês vejam, é triturado grosseiramente aqui as raízes, os galhos, os frutos. Você vê que não está picado, não é um pó fininho, né? Isso eu aprendi na raça, porque uma vez eu fiz com o pó e virou uma massa grudenta, depois foi difícil coar. Você não consegue coar depois. Então você tem que pôr esses galhos, troncos, frutos, tudo triturado grosseiramente para que você consiga depois coar, né? Porque depois esse decocto aqui vai ser coado. Aqui embaixo, vocês veem, deixa eu só mudar aqui. Aqui embaixo, você tem o, o saco aqui, você tem o paninho aqui, ó, com a âmula dentro. Essas bolinhas aqui são o fruto da âmula, né? Então tá amarrado, aqui tem uma colher grande, né? E tá amarrado aqui, ó, nessa colher. Aqui, depois, extraindo, aqui, ó, esses daqui são os frutos de âmila já cozidos. Aqui, nesse aqui, foi um artigo, o outro equipe na parte, no laboratório, fazendo, né, uma quantidade bem menor desse Chyavanprash. E extraindo aqui, ó, um copinho, você pega o pano e esfrega, aperta, até sair a massa. Então, você fica ali horas espremendo, até sair a polpa, né? E aqui embaixo, vocês podem ver outra forma maior, um pouquinho, né? Uma forma maior de você coar, de você extrair, né, a polpa e não ficar fibroso. Porque se você não fizer esse processo aqui nesse paninho, o resultado final vai ser fibroso. E Chyavanprash, né, o nome já diz, Chyavanprash avalerra. Avalerra vem de lerria, que é lamber. O resultado final dessa geleia tem que ser uma consistência que seja possível você lamber. Você tem que vai usar a língua, você não vai morder, você não vai mastigar. Então, para lamber, se ficar fibroso, vai ser desconfortável, vai ser estranho, não vai ser agradável.
Então, é um negócio que você lambe, você não mastiga, né? Inclusive, é importante tomar cuidado para não ingerir isso à noite, não por causa de atrapalhar o sono, mas por causa do AMLA, da AMLA. Se você ingerir a AMLA à noite ou Chyavanprash à noite, não é bom para os dentes, né? Pode levar a desgaste dos dentes, então não é legal, né? Pelo efeito ácido, né? Da AMLA também, ela é rica, é riquíssima em vitamina C, né? Então é o alimento que você consome de manhã ou antes da refeição ali, né? Ou depois da refeição, mas tem que ser um período durante o dia que depois você vai escovar o dente, né? Então, evitar consumir esse produto à noite também. Aqui, uma foto coando, né? O resultado final aqui do decocto, né? Aqui, ó, coando aqui num pano também, certo? Aqui embaixo. Essa daqui do lado direito de vocês é a pasta aqui de âmala, que já está sendo refogada com o ghee e o óleo de gergelim. E aqui do lado esquerdo está fazendo o xarope com decocto e açúcar. Aqui a pasta de âmala também, novamente. E aqui em volta o ghee, né, acabou de colocar aqui no tacho. Né? Então aqui a pasta da âmala que foi extraída ali naquele paninho e vai ser refogada aqui com ghee e óleo de gergelim. E no fim, a peneirinha aqui borrifando aquelas plantas medicinais trituradas que a gente falou, né? O Vamos Sarotiano, que é o maná do bambu, a pípali, cardamomo, canela, folha de canela e mesoférrea. Tá? Então, no final aqui, espalhando e depois também, no final, depois que estiver tudo frio, colocar o mel. Então, e aí, gente? Vocês gostaram? O que vocês acharam dessa aula sobre o Chyavanprash? O que vocês acharam sobre aquele Chyavanprash que a gente mostrou, o Chyavanprash brasileiro? Ele responde fielmente ao Ayurveda? Dá realmente para você comparar? É honesto a gente comparar o Chyavanprash tradicional, como é feito na Índia, e chamar de Chyavanprash uma mistura de tâmara, semente de abóbora, castanha do Pará, guaraná, né, e 4 plantas medicinais? O que vocês acham, gente? Comentem aí nos comentários. E se tiver alguém que você acha que vai se interessar por esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas. Então, a aula de hoje foi isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!